Dia 5 de outubro, uma aula de matemática. Peguem o caderno 4 de vocês, tá? Agora nós vamos, antes de começarmos as atividades na página 16 e 17, nós vamos corrigir as anteriores, 14 e 15, tá? Na aula passada, a professora explicou para vocês como é que faz as continhas de dividir, né? A continha de divisão em pé. Então, a gente vai começar a praticar um pouquinho mais, tá? Agora, na correção, a professora vai mostrar novamente para vocês como é que a gente faz, tá bom? Então, vamos lá na página 14. Metade e terça parte. Lembra que a professora disse para vocês que para a gente descobrir a metade, nós dividimos por 2, e para descobrir a terça parte, nós dividimos por 3, tá? Então, olha só. Vamos direto no número 1. Observe as coleções a seguir. Depois, contorne a quantidade indicada. Letra A. A metade das maçãs. Nós temos aí um total de 20 maçãs, tá? Para a gente descobrir a metade, nós dividimos 20 por 2, tá? O que é bem fácil, mas para quem quer fazer a continha de divisão, vamos fazer. Então, olha só. Aqui nós temos um número que o resultado será uma dezena, né? Terá mais do que 9, terá mais do que unidades. Então, a gente pode dividir diferente. A gente pode dividir um número de cada vez, tá? Assim, ó. O que é mais simples? Vamos ver primeiro o número 2. Tem 20 na tabuada do 2? Tem, mas vamos aprender fazendo um número de cada vez? Olha só, 2 vezes quanto é que dá 2? Na tabuada do 2, 2 vezes 1 é igual a 2. Faço a subtração. 2 menos 2 igual a 0. O 0, nós descemos aqui do lado. Como ele, né, multiplicado por qualquer número dá 0, a gente apenas acrescenta ele na resposta. 2 vezes 10 é igual a 20. Tudo bem? Ou então, nós poderíamos ter feito direto. Claro que sim, mas a professora precisa ensinar vocês fazerem um número de cada vez, porque nós vamos começar a aumentar esses números, né? Os números daqui a pouquinho serão maiores. Então, eu poderia ter feito 2 vezes 10 é igual a 20. E aí, eu só faço a subtração, tá? Sem problemas, como você preferir. Só que quando tivermos um número maior, por exemplo, todos os números das tabuadas, a gente vai multiplicando até o 10, né? Na tabuada do 2, por exemplo, não tem o número 34. Então, o que a gente faz? Assim, divide um de cada vez, tá? Então, daqui a pouquinho a gente começa a fazer com números maiores para vocês entenderem como é essa continha aqui, um número de cada vez, tá bom? Então, a resposta, a metade de 20 maçãs é 10 maçãs, tá bom? Então, agora continuando aqui na letra B, a terça parte das borrachas. Aqui nós temos um total de 30 borrachas, tá? E aí a professora já havia explicado para vocês que quando a gente precisa descobrir a terça parte, nós dividimos por 3. Então, nós faremos 30 dividido por 3. Podemos fazer direto? Sim. Por quê? O 30 tem na tabuada do 3. 3 vezes 10 é igual a 30. Faço a subtração. Tudo bem? Então, a resposta, a terça parte de 30 borrachas é 10 borrachas. Joia? Letra C, a metade dos livros. Quantos livros nós temos aí? 26. Olha só um jeito agora, uma continha que nós vamos ter que fazer assim.
um número de cada vez. Nós sabemos que nessa prateleira nós temos 26 livros. A gente precisa descobrir a metade dividido por 2. O 26 não tem na tabuada do 2, né? Na tabuada que a gente faz. A tabuada que a gente faz vai até o 20. Então, a gente precisa dividir agora um número de cada vez. Olha só. Na tabuada do 2. Qual número multiplicado por 2 é igual a 2? 1. 2 vezes 1, 2. Faço a subtração. 2 menos 2, 0. Ainda tem um número para ser dividido, o 6. O que a gente faz com ele? Desce ele ao lado do resultado da subtração e aí eu tento descobrir qual número multiplicado por 2 é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. E faço a subtração. Tudo bem? Entenderam agora o porquê de dividir o número de cada vez? Tá? A resposta, então, a metade de 26 livros é 13 livros. Número 2. Kátia e Gabriel recebem mesada dos pais deles. Kátia recebe R$100 e Gabriel recebe metade da quantia de Kátia. Qual é o valor da mesada de Gabriel? Bom, aí a professora pediu para que vocês representassem de alguma maneira, com desenhos, né, figuras dentro do quadro, a forma que vocês descobriram o resultado. Eu sei que muitos de vocês fizeram de cabeça, sabem que a metade de 100 é 50, né? Então aí embaixo você completou, Gabriel recebe R$50 de mesada, tá? Poderia fazer 100 dividido por 2? Poderia, tá? Mas aí é um número, né, com centena, vocês ainda não viram, não fizemos juntos, mas se você tentou e conseguiu, ótimo, tá? 100 dividido por 2. A professora vai fazer rapidinho para que vocês saibam como é. 100 dividido por 2, tá? Quando nós temos centena, nós precisamos separar os números. Não precisa fazer um de cada vez, mas a gente pode separar em grupos. Por exemplo, aqui o 1 não tem na tabuada do 2, mas o 10 sim. Então, a gente pode juntar, formar esse grupo, tá? 10 dividido por 2. 2 vezes quanto que dá 10? 5. 2 vezes 5, 10. Faço a subtração. Desço 0. Qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, 2 vezes 50 é igual a 100, é a prova real, né? 100 dividido por 2 é igual a 50. Tudo bem? Continuando, então, agora na página 16 da atividade de hoje, trabalhando com jogos, contando figurinhas. Prestem atenção, aqui está explicando como é o jogo, tá? 6 amigos colecionam figurinhas. Eles se reuniram para trocar as figurinhas repetidas. Para descobrir a quantidade de figurinhas repetidas de cada amigo, leia todas as informações apresentadas a seguir. Paola tem 2 dezenas de figurinha. Bom, para quem sabe quanto é 2 dezenas, já completa lá embaixo no nome da Paola quantas figurinhas ela tem. Júlio tem 1 dúzia e meia de figurinhas. 1 dúzia. 12, metade. 6, soma. E quanto é então o número de figurinhas que Júlio tem? Jane tem o dobro da quantidade de figurinhas de Isabelle. Isabelle tem a terça parte da quantidade de figurinhas de Tiago. Tiago tem metade da quantidade de figurinhas de Júlio. E Bento tem o triplo da quantidade de figurinhas de Isabelle. Então, você precisa descobrir um para descobrir o outro depois, tá bom? De acordo com as informações acima, indique o número de figurinhas que cada amigo tem para trocar. Então, complete com o resultado que você descobrir no nome de cada pessoa, tá?
Agora represente a quantidade de figurinhas repetidas dos 6 amigos, completando o gráfico de colunas abaixo. Jane, quantas figurinhas tem? Pinta o número de quadradinhos. Isabelle, Tiago, Júlio, Paola e Bento. Por exemplo, nós sabemos que Paola tem 20. Então, você vai pintar 20 quadradinhos. Vai formar uma barra até o número 20, tá? Júlio tem 18. Você vai pintar 18 quadradinhos. Tudo bem? Com base nas informações acima, responda: quem tem mais figurinhas? Qual é a metade da quantidade de figurinhas dessa pessoa? B. Qual é a terça parte da quantidade de figurinhas que Júlio tem? C. Qual é o triplo da quantidade de figurinhas de Jane? Indique a representação por meio de uma multiplicação. Tudo bem, pessoal? Então, vocês precisam pensar, né? É como se fosse um desafio, nós já fizemos um desafio, né? É como se fosse um desafio para descobrir o total de figurinhas de cada um. E depois disso, vocês precisam representar no gráfico para então responder as letras A, B e C. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer problema, podem me chamar, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Amanhã, na aula de matemática, a gente faz a correção para que vocês confiram e vejam se deu tudo certo, tá? Um grande beijo, saudade de vocês, fiquem com Deus e até amanhã!